Quando a gente fala de relacionamento, uma das frases que eu mais escuto há muitos anos é aquela: "Eu não entendo porque é tão difícil se relacionar". Parece que a gente fala língua diferente. Eu faço a minha parte e mesmo assim não funciona. É, talvez você que está me ouvindo agora já tenha pensado exatamente isso. Talvez olhando para um relacionamento amoroso, talvez para o relacionamento familiar, talvez para as relações de trabalho. Pode. Tudo é relacionamento. É como nós nos relacionamos com pessoas, com os outros. E eu quero começar te dizendo algo importante. Logo de início, se você sente isso, tem algo muito certo acontecendo aí dentro. É verdade, porque essa sensação de dificuldade não nasce por falta de amor. Ela nasce pela falta da consciência emocional. É, é verdade. É pela falta de consciência emocional. Na maioria das vezes, o que machuca nos relacionamentos não é o que o outro faz. Não, não. É como a gente entende sobre o que o outro faz. Como eu entendo. Nós nos relacionamos esperando que o outro sinta o que a gente sente. Pense como a gente pensa. Reaja como a gente reage. E ame do mesmo jeito que a gente ama. Pois é. E quando isso não acontece, vem a frustração. É exatamente isso que acontece. Vem a frustração. E você quer conversar e o outro se cala. A conversa vira um monólogo. Você precisa de espaço e o outro se aproxima. Não te deixa quieto no teu canto. Você demonstra amor com presença, conversa, troca, e o outro demonstra amor resolvendo coisas, fazendo, agindo, não é? E aí começam os conflitos. Sim, e aí começam os conflitos. Não porque alguém é frio, não porque alguém não ama, mas porque ninguém ensinou a gente a lidar com a diferença. É. A verdade é que nós somos profundamente diferentes e quase ninguém foi preparado para isso. Desde muito cedo, cada um de nós aprendeu uma forma específica de se proteger emocionalmente, uma forma específica de buscar amor, uma forma específica de evitar a dor. E essa forma passa a influenciar tudo. Como a gente ama, como a gente reage, como a gente se frustra, como a gente se fecha, como a gente se entrega. O problema é que a gente cresce, amadurece, mas continua se relacionando no automático. Sim. E aí surge aquela sensação estranha de repetição. Por quê? Porque eu sempre vivo o mesmo tipo de relação. Por quê? Porque os conflitos mudam de pessoa, mas as histórias não mudam. Continua acontecendo. Será que é azar? Será que eu não tenho sorte no amor, como alguns dizem? Não, isso não é azar. Isso é padrão emocional. Nós não escolhemos conscientemente
como nós vamos nos relacionar. Nós aprendemos, sim, nós aprendemos observando nossos pais, aprendendo no ambiente em que nós nascemos, em que vivemos, aprendemos vendo o que era permitido sentir, o que precisava ser escondido. Tem pessoas que aprenderam que precisam ser fortes o tempo todo. Pensa nisso. Hoje tem dificuldade de pedir ajuda. No trabalho, assumem tudo sozinhas. Nos relacionamentos, se sentem sobrecarregadas. Mas elas assumem tudo sozinhas. Na família, parecem sempre disponíveis para tudo e para todos. Mas por dentro essas pessoas estão cansadas. Outras aprenderam que precisam agradar para não perder. Pois é, agradar para não perder. Hoje dizem sim quando queriam dizer não. E aí? Como é que fica? Depois se ressentem, se sentem usadas e não entendem porque ninguém percebe. Ninguém percebe. E outras aprenderam que só são amadas quando são reconhecidas. Pois é. Vivem buscando validação. Quando não recebem, quando não recebem, sentem que não são importantes. Olha só. E tem outras pessoas ainda que aprenderam que se fechar é a melhor forma de não sofrer. Pois é. E depois não entendem porque ninguém consegue se aproximar de verdade. Nenhuma dessas formas é errada. Essa sou eu, essa é você. E elas fazem sentido em algum momento da sua vida. Elas foram estratégias de sobrevivência emocional. Sim, são estratégias de sobrevivência emocional. Mas aquilo que um dia protegeu pode agora estar sabotando. Pode estar sabotando você hoje. E aqui começa um ponto muito importante dessa conversa. As pessoas não se relacionam a partir do amor. É verdade. Elas se relacionam a partir do medo. Sim, elas se relacionam a partir do medo de perder, do medo de ser abandonado, do medo de não ser suficiente para aquela pessoa. Parece loucura, não é? Mas não é, porque é medo de ser controlado, é medo de não ser respeitado. E cada medo gera um comportamento. Quem tem medo de perder se aproxima demais. Quem tem medo de ser controlado se afasta. Exatamente. Quem tem medo de não ser suficiente cobra reconhecimento. Quem tem medo de rejeição se adapta até o limite. Porque ele não quer se sentir rejeitado, então ele vem se adaptando, mas vai além do seu limite. Nenhum desses comportamentos nascem do amor. Eles nascem da tentativa de não sofrer. E quando duas pessoas se encontram sem consciência, sem a consciência desses medos, o que você acha que vai acontecer? O relacionamento vira um campo de tensão constante. No casal, isso aparece em diversas cenas. Uma pessoa chega em casa querendo conversar e a outra chega exausta e precisa de silêncio, não é? Aí a primeira pensa, eu não sou prioridade. E aí a segunda pensa, eu não tenho espaço. Pois é. Uma cobra, a outra se fecha. Nenhuma está errada, sabia? Nenhuma está errada.
É verdade. Mas as duas estão reagindo a partir do medo. Lembra? Era o que nós estávamos falando lá desde o começo. No trabalho, isso também acontece. Uma pessoa se sente pressionada, a outra se sente sobrecarregada. Uma começa a controlar, a outra começa a se afastar. Não é? O problema não é a tarefa, é o que essa tarefa ativa. Emocionalmente de cada um, o que essa tarefa ativa. Quando a gente começa a entender isso, algo muda por dentro. Quando a gente começa a entender isso, algo muda por dentro. A gente para de levar tudo para o lado pessoal. Sim. A gente sai do lugar de vítima. A gente começa a assumir um lugar de consciência. Sabia? É. Consciência não é culpa. Não. Consciência é responsabilidade. A responsabilidade de olhar para si e se perguntar: por que isso me ativa tanto? O que isso desperta em mim? O que essa relação está tentando me mostrar? Relacionamentos são espelhos. Exatamente isso. Relacionamentos são espelhos. E eles revelam as nossas feridas, mas também revelam o nosso potencial de cura. Sim, nosso potencial de cura. E talvez, só talvez, o que você vive hoje não seja um erro, seja um convite. Um convite para sair do automático. Um convite para se conhecer melhor. Um convite para aprender a se relacionar de uma forma leve, de uma forma mais consciente, mais madura, mais verdadeira. E é exatamente sobre isso que nós estamos conversando. Consciência, liberdade. A liberdade que começa em mim. Porque quando a gente começa a olhar para si, para os relacionamentos com esse nível de consciência, uma coisa fica muito clara. O conflito quase nunca nasce da situação em si. Ele nasce da interpretação emocional que fazemos da situação. Então, eu vou te dizer que duas pessoas podem viver exatamente o mesmo fato e reagir de formas completamente diferentes. Nós somos únicos. Isso porque o que está em jogo não é o que aconteceu. É o que isso ativou dentro de cada um de nós. Às vezes, o outro não está sendo frio. Ele só está tentando se proteger. Às vezes, o outro não está cobrando demais. Ele está só com medo de não ser importante. Mas quando a gente não entende isso, a gente transforma comportamento em ataque. Sim. E aí começa um ciclo que se repete. Um ciclo silencioso, cansativo e muito comum. Vamos falar a verdade, é muito comum. Funciona mais ou menos assim. Uma pessoa sente medo, reage a partir desse medo. O outro interpreta essa relação como ameaça e reage também a partir do próprio medo. E pronto, o conflito está instalado. No casal, esse ciclo aparece com muita frequência. Uma pessoa quer conversar para se sentir próxima. A outra se cala para não entrar em conflito. Quanto mais uma insiste, mais a outra se fecha. Quanto mais a outra se fecha, mais a primeira insiste. Não é verdade?
Em algum momento alguém diz: eu cansei, chega. Mas o que cansou não foi o amor, foi o desencontro emocional. No trabalho, esse ciclo muda de cenário, mas também tem a mesma lógica. Uma pessoa se sente pressionada, a outra se sente sobrecarregada. Uma começa a controlar, a outra começa a se afastar. Uma reclama de falta de comprometimento, a outra reclama de falta de reconhecimento. Ai, ai. E ninguém percebe que estão falando de medos diferentes. Na família, isso também acontece. Quer ver? Às vezes, o amor vem carregado de cobrança. Outras vezes, vem carregado de silêncio. Pais que cobram porque têm medo de perder. Filhos que se afastam porque têm medo de serem controlados. E aí o amor começa a doer. Existe um erro muito comum nos relacionamentos que mantém esse ciclo vivo. É o erro de acreditar que o outro deveria amar do mesmo jeito que eu amo. Se eu falo quando estou mal, eu espero que outro fale também. Se eu demonstro amor com presença, eu espero que outro demonstre também. Se eu resolvo tudo, eu espero reconhecimento. E quando isso não acontece, eu interpreto como falta de amor. Mas muitas vezes não é falta de amor. É apenas uma forma diferente de amar e de se proteger. A pessoa não está errada, ela é diferente. O problema começa quando eu transformo a minha forma de amar em regra. Quando eu faço isso, eu deixo de enxergar quem é o outro e passo a enxergar apenas o que me frustra. E isso me machuca, não é mesmo? Machuca porque a sensação de não ser visto, de não ser compreendido, de não ser valorizado. Mas muitas vezes o outro não está tentando ferir. Ele não quer te machucar, ele está apenas tentando ser ele mesmo, da única forma que ele aprendeu. E aqui eu quero te convidar a observar algo muito importante. Toda vez que um relacionamento te ativa demais, tem algo em você pedindo atenção. É em você. Não para culpar o outro, mas para olhar para si. Quando isso, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o outro está certo. Eu estou dizendo que a minha reação fala sobre mim. Consciência emocional começa quando eu paro de perguntar apenas o que o outro fez comigo. Eu começo a perguntar por que isso está acontecendo comigo. Por qual motivo? E essa pergunta muda tudo. Ela tira a gente do automático, ela tira a gente do lugar de vítima, ela devolve poder. O poder aqui não é controle, é responsabilidade. A responsabilidade de perceber que eu posso escolher como eu respondo ao que acontece comigo. Relacionamentos maduros não são aqueles onde ninguém se machuca. São aqueles onde existe espaço para conversar sobre o que machuca. São, são, são aqueles onde existe disposição para crescer junto, gente. Vamos crescer junto. Mas, mas para isso, uma delas é a diferença entre expectativa e necessidade. Muita gente espera do outro aquilo que nunca aprendeu a se dar. Espera atenção, validação, segurança, cuidado. E quando isso não vem? Cobra. Cobra e cobra muito. Como é que cobra? Falando, cobra
em silêncio, cobra se afastando, mas toda expectativa não comunicada vira cobrança. E toda cobrança constante vira desgaste. Conta parece simples, não é? No casal, isso acontece como você deveria saber. No trabalho aparece como ressentimento silencioso. Na família, como cuidado excessivo que sufoca. Mas o outro não sabe, porque ninguém falou. E muitas vezes, nem quem cobra sabe exatamente o que precisa cobrar. Não sabe nem o que está cobrando, o porquê está cobrando. Existe uma diferença grande entre sentir dor e se identificar com a dor. Sentir dor é humano. Todos nós sentimos, mas quando eu começo a me definir a partir da dor, eu entro num lugar perigoso, muito perigoso. O lugar de vítima. E aqui eu quero ser muito clara, com acolhimento. Estar no papel de vítima não significa que você está errado. Significa que você está parado. Enquanto eu acredito que tudo acontece contra mim, eu perco o poder de agir diferente. No casal, isso aparece como eu sempre faço tudo. Eu sempre faço tudo. No trabalho, ninguém reconhece meu esforço. Na família, só eu cedo. Eu faço por todos. Enquanto eu estou nesse lugar, eu posso até ter razão. Sim. Mas eu não tenho saída. É hora de consciência emocional. E quando eu começo a perceber onde eu estou repetindo o mesmo movimento, onde eu reclamo, mas não mudo, onde eu espero, mas não me comunico, onde eu faço, mas faço esperando retorno, faço esperando que o outro reconheça. E aqui entra um ponto muito importante. Reciprocidade. Pois é. Não é fazer esperando receber. Isso é troca condicionada, gente. Reciprocidade consciente é fazer porque escolheu fazer. Quando eu faço esperando receber, qualquer silêncio vira rejeição. Quando eu faço por escolha, eu fico na paz do que eu entrego. E isso muda completamente a forma como eu me relaciono. Responsabilidade emocional é reconhecer que aquilo que eu sinto merece atenção, mas aquilo que eu faço com o que eu sinto é escolha minha, ok? E o outro pode apertar um botão, mas quem explode sou eu. Eu explodo no trabalho e isso fica muito claro. Alguém fala algo de um jeito atravessado, uma crítica vem sem cuidado, e por dentro algo acende. E se eu não conheço meus próprios gatilhos, eu reajo no impulso. Falo o que machuca, fecho a cara, bato a porta, me afasto, guardo ressentimento. E quanto ressentimento a gente guarda? Depois, o problema não é mais o que foi dito, é o clima que fica, é o clima que foi criado. No casal, isso acontece também o tempo todo. Uma frase mal colocada, um tom errado, um silêncio mais longo do que o esperado. Pronto. E de repente, a conversa muda de nível. O assunto era simples, mas a reação não foi. Por quê? Porque não era sobre aquela frase, era algo mais profundo que foi ativado dentro de você. Essa responsabilidade emocional é quando eu consigo perceber isso antes de reagir. É quando eu consigo respirar e me perguntar o que isso está ativando em mim, o que isso está tocando em mim agora. Uma pausa muda tudo, gente, e ela não impede o sentimento, não impede o estrago. Isso nos leva a outro ponto essencial. Nos relacionamentos, limites.
Limite não é afastamento. Limite é clareza. Quando eu não coloco limite, eu acumulo. Quando eu acumulo, eu me irrito. Quando eu me irrito, eu explodo. E muitas vezes, o outro não entende de onde veio tanta intensidade. Já no casal, isso acontece quando alguém diz, mas você nunca falou nada, né? No trabalho, quando alguém pede demissão sem nunca ter reclamado. Na família, quando alguém se afasta de forma brusca, o problema não foi o limite, foi a falta dele antes. Colocar limite não é ser duro, é ser honesto, é dizer até aqui eu consigo, daqui para frente eu não consigo, eu não pertenço, eu não é comigo. Desse jeito eu me machuco. Limites bem colocados não afastam relações saudáveis, eles organizam. As relações organizadas têm muito mais chance de durar. Mas limite só funciona quando vem acompanhado de consciência. Se eu coloco limite para punir, para controlar, para manipular, esse limite vira muro. E se eu coloco limite para me cuidar, para cuidar da minha relação, para cuidar das minhas relações, aí esse limite vira uma ponte. É, uma ponte. E aí, aqui entra um ponto que define muito a maturidade emocional. Maturidade emocional não é não sentir. É saber o que fazer com o que se sente. É conseguir conversar sem atacar. É conseguir ouvir sem se defender o tempo todo. É conseguir se afastar sem punir. É entender que o outro não é responsável por preencher todos os meus vazios. Não é mesmo? Relacionamentos maduros não são perfeitos. Eles são conscientes. Eles sabem que conflito existe, mas escolhem lidar com ele de uma forma mais adulta. Agora, eu preciso falar de algo que muitas pessoas evitam olhar. Nem todo relacionamento curam. Alguns adoecem. Adoecem quando não existe diálogo, quando não existe respeito emocional, quando não existe abertura para aquecer, quando eu não entendo sobre o outro, quando eu não entendo sobre mim. Porque existem relações onde você explica o tempo todo e nunca é ouvido. Onde você se adapta o tempo todo e nunca é visto. Onde você se sente culpado por sentir. Reconhecer isso não é fracasso, é consciência. Assim como nem todo alimento nutre, nem toda relação sustenta. E insistir em algo que adoece não é amor, gente. Não. É medo. É medo de ficar só. É medo de recomeçar. É medo de perder. Relacionamentos que curam não são aqueles que tudo dá certo. São aqueles onde existe espaço. Espaço para errar, espaço para conversar, espaço para ajudar. Eles começam quando alguém decide olhar para si, antes de apontar para o outro. Eles crescem quando existe disposição para amadurecer juntos. E eles se sustentam quando existe consciência. É verdade. Talvez ao longo dessa conversa você esteja percebendo que relacionamento não é sobre como mudar, é sobre eu mudar. A forma como
eu me coloco na relação. É sobre sair do automático, gente. É sobre assumir responsabilidade sem carregar culpa. É sobre aprender a se relacionar de uma forma mais consciente, mais inteira, mais verdadeira. Olha que coisa maravilhosa. É maravilhoso. É libertador. E quando a gente chega até aqui nessa conversa, uma coisa começa a ficar muito clara. Relacionamentos não são difíceis porque as pessoas são complicadas. Relacionamentos são difíceis porque mexer com aquilo que a gente passa a vida inteira em tentando proteger, eles ativam nossas feridas, ativam nossos medos, ativam nossas inseguranças, mas também ativam nosso potencial de cura. Sim, porque os relacionamentos são os lugares de renovação. Eles mostram onde a gente ainda reage no automático, onde a gente ainda espera demais, onde a gente ainda se abandona para não perder. E, ao mesmo tempo, mostram onde a gente pode amadurecer. Talvez, durante tudo isso que você ouviu até agora, você tenha percebido algo importante, que muitas dores não vêm do que o outro faz, vêm do que isso desperta em você. Vem das expectativas não comunicadas, dos limites não colocados, dos medos não reconhecidos. E quando isso começa a ficar claro, a relação muda de lugar. Ela deixa de ser um campo de batalha e começa a se tornar um espaço de aprendizado. Isso não significa que tudo vai ser fácil. Não. Significa que vai ser mais consciente. E os relacionamentos que curam não são aqueles onde não existe conflito. São aqueles onde existe disposição. Eu tenho disposição para conversar, eu tenho disposição para me olhar, para assumir a minha responsabilidade emocional. Eu preciso ter essa disposição. São relações onde, ao invés de perguntas apenas como quem está errado, a gente começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Não é? Essa pergunta muda tudo. Preste atenção, ela tira a gente da defensiva. Ela abre para o crescimento. Ela transforma dor em consciência. Talvez você esteja percebendo agora que ninguém foi ensinado a se relacionar. A gente aprendeu a sobreviver. A gente aprendeu a sobreviver emocionalmente. A gente aprendeu a se proteger, a se adaptar. Não é? Mas sobreviver não é o mesmo que se relacionar bem. E a boa notícia é que isso pode ser aprendido. Sim. Consciência se desenvolve. Pois é. Maturidade emocional se constrói. Relacionamentos saudáveis se treinam. Nada disso acontece da noite para o dia, mas começa com um passo, depois o próximo e outro. E quase sempre esse passo é interno. Isso, é interno. Quando eu começo a entender como eu funciono emocionalmente, eu paro de exigir do outro aquilo que é minha responsabilidade. Quando eu começo a entender como o outro funciona, eu paro de interpretar a diferença como ataque. E aí algo muda. E essa mudança é grande. A conversa muda, o tom muda, a forma de se relacionar muda. Mas porque o outro virou... Não é porque o outro virou outra pessoa. Não. Mas porque eu deixei de reagir no automático. Os relacionamentos que curam começam dentro. Quando eu assumo que eu posso crescer.
Quando eu entendo que amar não é controlar, não é cobrar, não é se perder. Amar é estar presente, é se posicionar com clareza, é respeitar limites, inclusive os meus. E talvez, se você chegou até aqui comigo, algo já tenha mudado aí dentro. Sim, porque consciências foram trazidas. Talvez algumas fichas tenham caído, não é? Talvez algumas histórias tenham feito sentido. Talvez algumas reações tenham ganhado um novo olhar, não é? E se isso aconteceu, é sinal que a consciência já começou. E quando ela começa, ela não volta atrás. Uhum. Esse não é um caminho rápido, não, mas é um caminho possível. Um caminho que pode transformar não só os seus relacionamentos, mas a forma como você se relaciona com você mesmo. É como você se relaciona com você. Relacionamentos que curam e não salvam, não consertam, não resolvem tudo, mas despertam. É quando a consciência desperta, a relação nunca mais é a mesma. Gente, consciência é liberdade. E esse caminho é possível. Eu garanto para vocês. É possível. É um caminho possível. É um caminho de liberdade. Tá bom? Até a próxima. Até o próximo vídeo. Espero você lá comigo. Grande abraço.